Você que tem a sua Bíblia, já fica com ela aberta aí no capítulo de número 13 de Atos. Voltamos agora para a nossa exposição de Atos. Na semana passada eu fiz uma pausa, porque nós estávamos de aniversário, né? A Convenção Batista Independente no Brasil completou naquela semana 110 anos, então eu não podia deixar de fazer uma menção. E aí falei um pouco sobre a história Batista Independente, a nossa história, a história de vocês que fazem parte disso, tá? A gente, na última pregação em Atos, a gente tinha analisado a chegada de Paulo e Barnabé a uma cidade chamada Antioquia da Pisídia. Eles visitaram a sinagoga, vocês lembram disso, e os irmãos, sabendo que eles eram vindos de Jerusalém, talvez conheciam Paulo, não sei. Irmãos, se vocês têm uma palavra de conforto, uma exortação, uma palavra de ânimo para a congregação, digam. Era tudo que Paulo estava esperando, né? Aí Paulo se coloca em pé, faz um sinal com as mãos, pedindo silêncio, e aí começa então a sua pregação, que foi o tema da nossa última mensagem aqui, a pregação de Paulo 1, atributos de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade, porque o sermão de Paulo foi longo, não daria para fazer tudo numa única noite, então a pregação de Paulo 2, a centralidade de Cristo. E aqui nós temos essa rápida introdução, então, depois de introduzir sua mensagem com os atributos de Deus, Paulo desenvolve sua mensagem com ênfase na centralidade de Cristo. Então, se na última mensagem nós falávamos sobre os atributos de Deus, e vocês lembram quais eram? Eram três, né? Era soberania, misericórdia e o último, a fidelidade, né? Então, apresentou Deus como um Deus soberano na história, apresentou Deus como um Deus misericordioso com o seu povo e um Deus fiel que cumpriu, então, as suas promessas. E aí, então, nós vamos falar sobre a centralidade de Cristo, sobre o plano de Deus, sobre o caminho da salvação, entre outras coisas. Hoje nós não vamos fazer aquela leitura toda do texto como a gente faz, porque a leitura de hoje, ela vai do versículo 20 até o versículo 41. Não, pelo menos, não de uma vez só. Nós vamos dividindo a leitura em 4 ou 5 partes, tá? Só para a gente lembrar então que eles haviam saído de Antioquia aqui na Síria, viajado para Chipre, aqui foi a primeira parte da missão, a ilha de Chipre. Daqui eles viajam até Perge, né? E de Perge então eles vão para a Antioquia da Pisídia, que está lá. E tudo isso ainda está acontecendo em Antioquia da Pisídia, e depois eles se direcionam a essa região aqui, que é conhecida como a região da Galácia, e que provavelmente quando Paulo escreve uma epístola aos Gálatas, ele está se dirigindo a essas igrejas dessa região aqui, que é o que nós vamos ver mais adiante. Então, vamos fazer a leitura da primeira porção. A primeira porção, ela vai do versículo 20 até o versículo 23. Vocês podem tanto acompanhar nas Bíblias de vocês, seus celulares, smartphones, né, ou acompanhar aqui na projeção. Primeiramente diz assim: tudo isso levou cerca de 450 anos. Tudo isso o quê? Né? Aquilo que Paulo estava contando, relembrando os irmãos a respeito dos atributos de Deus, né? Soberania, misericórdia e fidelidade, e que Deus deu para eles aquela terra, e aí veio o tempo dos juízes, então tudo isso aproximadamente 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe Israel. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Fica com essa imagem aqui do texto. Então,
Só para a gente pegar assim a linha de raciocínio, né? O fio da meada, como a gente costuma dizer. Então Paulo, ele está falando coisas que os irmãos já estão cansados de saber. Aquela sinagoga em Antioquia da Pisídia lia as escrituras todos os sábados, no mínimo, talvez algumas vezes durante a semana, mas no sábado com certeza eles liam as escrituras. Então eles sabiam quem era Abraão, eles sabiam a respeito dos patriarcas, eles sabiam da entrada de Jacó no Egito, eles sabiam do êxodo, né, a saída do Egito, o direcionamento à terra prometida, eles sabiam do período que Deus conduziu o povo pelo deserto, eles sabiam do período da conquista da terra, que é o período de Josué. Depois disso Deus lhes dá juízes, depois do período de Josué vem os juízes que vão julgar a nação durante um longo período, até Samuel, que ele é o último dos juízes, e Samuel ele cumpre um tríplice ministério na nação, porque ele é profeta, ele é sacerdote e ele é juiz. E aí, durante ainda a vida do profeta Samuel, ou juiz, como queiram chamar, durante o período de Samuel, então o povo clama ao Senhor pedindo um rei, porque as nações à sua volta tinham um líder político, e aí eles pedem, e Deus então dá a eles Saul. Eu não vou ter tempo de falar sobre Saul, mas se você tiver curiosidade, leia na sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, quem foi Saul, pontos positivos, pontos negativos, como foi o final do seu reinado, e a chegada de Davi, que foi, assim, uma surpresa para todos, porque ninguém imaginava que o filho mais novo de Jessé, um pastorzinho de ovelhas lá no campo, fosse ser ungido rei da nação. É óbvio que no momento em que ele é ungido, ele já não sai com a coroa e com o cetro na sua mão, mas há um processo, né? Deus vai forjando o caráter de Davi, preparando ele para reinar. E aí ele reina também durante 40 anos, depois vem o seu filho Salomão e assim por diante. Mas o que Paulo queria, onde é que Paulo queria chegar com a sua linha de raciocínio? Ele precisava contar toda a história para os irmãos na sinagoga de Antioquia da Pisídia, talvez eles não soubessem, não, eles sabiam. Mas Paulo precisa chegar numa promessa que mostrava lá no finalzinho do livro de Gênesis, talvez no capítulo 48, 49, eu não me lembro, mas está ali no finalzinho, quando Jacó profere a bênção sobre os seus filhos. E sobre um dos seus filhos, chamado Judá, Jacó profere uma bênção que dá claramente para entender que aquela família, aquela tribo, como é chamado na Bíblia, seria a tribo que teria então o rei. E é da mesma tribo que vem então o Messias, o Salvador. E aí então, é o que a gente precisa observar agora, a centralidade de Cristo, porque o tema da mensagem de hoje é a centralidade de Cristo na história. Então Paulo conta história. Era um hábito judaico contar histórias, eles aprendiam a partir das histórias. Jesus fazia isso, contava parábolas, histórias e tudo mais, né? Mas o que Paulo está mostrando? Que na história, o centro da história é esse que vai vir da família de Davi, né? O leão da tribo de Judá, o quarto filho de Jacó, aquele que é a raiz de Jessé, o pai de Davi, o descendente de Davi. Então toda a história ela tem um apontamento. Eu costumo dizer que a Bíblia, diferente do que muitas vezes nós pensamos ao lê-la, ela não é um apanhado, um conjunto de histórias aleatórias. A Bíblia tem histórias que de certa forma se unem e contam uma única história. E como diziam os alemães do século XIX, e eu não vou tentar pronunciar essa palavra horrível em alemão, mas em português ela é a história da salvação. Horrível porque é difícil de pronunciar essa palavra, né? A história da salvação. Então a Bíblia, ela conta várias histórias, mas se nós nos perguntarmos qual que é a história da Bíblia,
a história da salvação. E essa história, ela tem um autor principal, e esse autor principal, ele é Jesus. Ele é o centro de tudo, e nós cantávamos isso aqui em alguns louvores que foram selecionados, e na época que eles foram selecionados, durante a semana, quando foram selecionados, eu nem estava pensando na pregação exatamente, depois que eu fui me dar conta, puxa, mas a seleção de cânticos que vão ser entoados com a igreja domingo tem muito a ver com aquilo que eu já estava estudando e preparando como mensagem, né? A centralidade de Cristo. Ele é o centro da história. Então, na história dos judeus, precisava aparecer esse personagem que é o centro da história. E naquele fragmento diz assim, da descendência desse homem, ou seja, de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Amém, irmãos? Próxima porção, agora é do versículo 24 ao 27, que diz assim: antes da vinda de Jesus, João, e aqui está se referindo ao João Batista, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Quem já leu os evangelhos lembram dessa situação, né? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Agora Paulo está dizendo: o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Eu fiquei me perguntando, por que Paulo dá um salto, ele está em Davi, e de repente ele está em João Batista, né? Ele dá um salto, se a gente observar assim, a pregação de Paulo, como é a proposta, né? Ele pula de Davi direto para João Batista. E eu meditei sobre isso e refleti, claro, porque João Batista, ele é o último dos profetas. Então, se antes nós estávamos aqui refletindo que Jesus é o centro da história de um povo e de toda a Bíblia, de toda a humanidade, ele também é o centro dentro de uma categoria de homens de Deus que trabalharam para Deus e anunciaram a chegada dele, ou seja, os profetas. E João Batista, ele é o último dos profetas, porque ele é o último a anunciar a chegada do Messias. Ele dizia: olha, eu não sou o Messias, tem gente que está vindo atrás de mim achando que eu vou resolver os problemas. Não sou eu, não pensem que eu sou o Messias, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sou uma voz que clama no deserto, porque está escrito, preparai o caminho do Senhor, e ele virá depois de mim. Eu nem sou digno de desamarrar as sandálias dele, mas ele sim. E no dia que Jesus aparece, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que os demais profetas que vieram antes dele também anunciaram. Também falavam de uma esperança futura, também falavam de um Salvador, também proclamavam a chegada do Messias. E João Batista teve o privilégio de profetizar e ver o cumprimento da sua própria profecia, o que os outros não tiveram o mesmo privilégio, né? E aí então a gente conclui que, não estou terminando a mensagem, conclui aqui, né, nessa linha de raciocínio, né, que Jesus, a centralidade de Cristo na mensagem dos profetas. Então, se a gente observar com muito cuidado, coisa que os judeus não fizeram, nós vamos encontrar Jesus sendo profetizado, né, pelos profetas, inúmeras vezes. Isaías, então, é quase que uma pintura, um retrato de Cristo no livro de Isaías. Os salmos também, né, são muitos considerados salmos messiânicos que apontam para Jesus.
E ali nós temos uma porção do texto que já foi lido que diz assim: o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. E aí vocês vão lembrar de uma passagem que está na abertura do texto de João, do Evangelho de João, diz assim: Jesus veio para os seus, que eram os judeus, né? Mas os seus não o receberam. No entanto, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, foi dado a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. E é por isso que nós os evangélicos, nós não concordamos com essa linha de raciocínio muito universalista, muito ecumênica, né, que diz assim: todos são filhos de Deus. Se a gente analisar João capítulo 1, versículo 12, 11 e 12, a gente não tem como concordar com essa hipótese. Todos são filhos de Deus. O que o texto diz? Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Antes nós éramos uma criatura, criados, né? Feitos, mas agora somos recebidos, e Paulo vai desenvolver muito bem nas suas cartas a ideia de adoção. Nós não éramos filhos, mas agora adotados, inseridos, recebidos na família de Deus, somos chamados filhos, e temos essa certeza porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, disse Paulo, que agora somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Somos filhos, se cremos no seu nome, né? Se o recebemos. Então, aqui diz assim: o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Eu já preguei aqui, eu não lembro exatamente quando, mas eu falei aqui, não sei se aqui, se no endereço anterior, a morte de Jesus não foi um acidente. Você deve ter me ouvido falar isso. A morte de Jesus não foi um acidente. Tem pessoas que ficam comovidas com uma apresentação teatral, com as cenas de um filme, como Paixão de Cristo, por exemplo, e tantos outros. Por que fizeram isso com Jesus? Que maldade! Esse era o plano. Esse era o plano de Deus. Jesus falou, isso você encontra no capítulo 10 do Evangelho de João: eu que dou a minha vida, sou eu que estou dando, ninguém tira ela de mim. Mas eu tenho o poder de dar e tenho o poder de pegar de volta. Ele falava da sua morte e da sua ressurreição. Então a morte de Jesus não é um acidente. As pessoas às vezes fazem uma leitura meio política do Evangelho. Jesus, ele pregou contra o sistema e foi crucificado. Não é essa a ideia, não é uma pregação, não é uma interpretação política das Escrituras. Jesus veio para morrer no meu lugar. Jesus veio para morrer no teu lugar. Ele não veio para pregar uma mensagem contra o sistema. Ele não veio para trazer preceitos éticos. Ele não veio para falar de uma filosofia do amor, porque hoje em dia tudo é amor, né? Não, Jesus amava. Essa é a desculpa que as pessoas usam para se esconder atrás dos seus pecados e dizer: não, mas Jesus era um Jesus de amor. Jesus aceitava todo mundo. Né? Eles imaginam um Jesus que, se Jesus estivesse hoje aqui numa igreja, as pessoas poderiam continuar com a vida do jeito que elas são, porque Jesus é amor, né? E eles esquecem que o mesmo amor também fala de justiça, fala de condenação, né? O Jesus da atualidade é um Jesus que não critica ninguém, não condena ninguém, ele aceita tudo, mas não é o Jesus da Bíblia, gente. Não é o Jesus da Bíblia. Eu convido vocês a lerem com mais atenção, né? O Jesus, aquele que crê em mim não será condenado. Aquele que não crê, ele já está, a condenação já é real, é presente para as pessoas que não querem o arrependimento, que não se arrependem dos seus pecados, né? Então, quando a gente olha para a mensagem dos profetas, a mensagem dos profetas anunciava tudo isso. E quando os judeus entregaram Jesus a Pilatos, e Pilatos entregou aos soldados para que o crucificasse, eles estavam cumprindo as palavras de Deus. Não significa que eles são isentos, não significa que eles não tenham culpa,
mas foram instrumentos de Deus para cumprir as palavras dos profetas. Então a gente vê a centralidade de Cristo na mensagem dos profetas. Para mais uma porção de texto, e essa diz assim, do 28 ao 31, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Ele veio morrer no meu lugar. Ele cumpriu com a sua morte as palavras dos profetas. Mas ele não permaneceu na morte. Aliás, ele cumpriu a centralidade de Cristo no plano divino. Se a gente pegar o que Paulo escreveu, deixa eu só localizar rápido aqui, para eu não dar o endereço errado. Em Filipenses, por exemplo, ele vai nos dizer o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Os discípulos tinham ido buscar comida na entrada de um vilarejo. Jesus tinha ficado por ali, perto de um poço. Tinha uma mulher, uma senhora ali, que ia buscar água. Jesus conversou com ela, falou sobre a água da vida. Nesse momento, os discípulos voltam e percebem Jesus conversando com a mulher e ficam surpresos pelo fato de ele estar conversando com uma mulher, e pior ainda, era uma samaritana, mas não lhe perguntaram nada. E disseram: Jesus, a marmita chegou, come enquanto está quente, vai esfriar. Jesus, come. E aí Jesus disse assim para eles: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Mas a gente foi buscar e agora ele diz que ele tem, a minha comida, ou seja, eu me alimento disso, eu vivo disso e vivo para isso, é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então Jesus, ele, como diz Paulo aos Filipenses, ele é obediente até a morte e morte de cruz, o tempo todo. Eu vim ao mundo para fazer isso, o Pai me mandou, por isso que eu vim, eu honro o Pai, o meu prazer é honrar o Pai. Então o plano de Deus, ele só é o plano de Deus que nós conhecemos, porque Jesus está no centro desse plano, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele. Então Jesus vem, e essas pessoas foram um instrumento de Deus, como eu já falei, para cumprir tudo isso no plano de Deus. Então Jesus está no centro do plano divino. Ele decide, ele quer vir. Não é uma vinda. Às vezes a gente pode ficar imaginando isso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, daí o Pai diz assim para o Filho, a coisa lá na terra está feia, eu vou ter que te mandar. Pô, pai, logo eu, Parece os adolescentes, filhos de alguns irmãos, Pô, lava a louça, porque eu? Aí o pai: não, filho, é que assim, o pessoal lá está precisando. Aí negociam mais um pouco e o filho aceita: tá, eu vou. Como a gente dizia também, como eu falava: tá, eu vou, sem vontade. Não é essa a ideia. Se você pensa assim, o filho, ele deseja tanto quanto o pai
Não é? O pai não dá uma ordem e o filho, tá, eu vou ter que obedecer. Não, o prazer da vida do filho é fazer a vontade do pai, o tempo todo. Ele nos dá essa lição no seu ministério terreno, que o maior prazer da vida dele é fazer a vontade do pai, né? E que isso sirva de exemplo para nós também, né? Que tenhamos o prazer em servir, em obedecer, em cumprir, em viver para Ele. Então, a centralidade, vocês analisam, quando Paulo expõe a sua mensagem aos irmãos da sinagoga de Antioquia da Pisídia, que a gente vai ver que não era só de judeus, né? Tinha judeus, tinha prosélitos, até alguns gentios frequentando ali. Paulo está interessado em mostrar a centralidade de Cristo na história, a centralidade de Cristo na mensagem dos profetas, a centralidade de Cristo no plano divino. E aí então a gente vai para mais uma parte do texto, agora do 32 ao 37, nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Essa linha de raciocínio de Paulo é a mesma que você encontra nas pregações de Pedro no início do livro de Atos. Eu não sei se eles conversaram sobre isso, ou se Paulo teve a mesma revelação que Pedro teve na ocasião, porque Paulo chega a dizer que o evangelho que ele teve, ele não recebeu de homem algum, ele nem sequer andou com os apóstolos, né? Mas que ele recebeu de Deus. Então a gente não sabe tudo que ele apenas recebeu de Deus ou se teve assim, porque a igreja ela vivia uma fase que a gente chama de fase da tradição oral. Então, as histórias elas eram contadas, não tinha um livro para ler ainda, exceto o Antigo Testamento. Então, ia se contando, né? E talvez essa interpretação também tivesse chegado a Paulo. Paulo está citando um salmo, e nesse salmo, um salmo de Davi está cantando, e olha como as coisas são lindas, né? Eu estava falando sobre a centralidade de Cristo na mensagem dos profetas. O Davi, ele era músico, vocês sabem disso, ele tocava a harpa, ele compunha, né? Ele sentava lá para cuidar as ovelhas do pai dele, ficava dedilhando e compondo muitos salmos. O salmo do pastor, que todo mundo conhece, provavelmente tem a ver com a experiência de Davi como pastor de ovelhas, né? E num desses salmos que ele compôs com o seu instrumento, eu não sei qual era a melodia que ele cantava, porque a Bíblia não nos dá a partitura, né? É uma pena, né? Imagina a gente saber que melodia que era, mas não sabemos. Lá na eternidade a gente vai cantar os salmos de Davi, daí como realmente são. Mas num desses salmos ele dizia assim: Senhor, tu não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, o meu corpo não vai se decompor. Mas Davi não falava dele mesmo. E essa é a sacada que Pedro fez, que Paulo também fez, assim, gente, Davi não estava falando dele, vocês não entenderam. Quando Davi disse, não permitirás que o teu servo sofra, entre em decomposição, ele não estava falando dele, porque ele morreu, e os ossos dele estão aí no túmulo dele, ou seja, igual a todos nós, a todos aqueles que morreram antes dele, todos que morreram depois e os que ainda vão morrer, ele entrou em decomposição, então não era dele que ele estava falando. Mas eu sei de quem ele estava falando, porque teve um que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou antes que o seu corpo entrasse em decomposição. Então, na verdade, Davi estava sendo boca de Deus para falar de Cristo, o Messias. E aí a gente percebe
a soberania, ou melhor, a centralidade de Cristo sobre a morte. Gente, esse é o ponto da esperança que nós temos, né? Porque se você pensar assim, o sacrifício de Cristo, a sua morte, pagou os meus pecados. Ok, não estou diminuindo, não estou menosprezando, não estou minimizando o sacrifício de Cristo, mas ok, ele morreu para pagar os meus pecados. Mas o problema da morte, que é o problema de todos nós, ainda estaria incomodando. Puxa, tudo bem, ele pagou minha dívida, mas eu vou morrer igual. E acabou, depois que morrer, acabou. Não, ele vence o último inimigo a ser vencido, como você encontra em 1 Coríntios 15, né? O último inimigo a ser vencido, morte, e ele vence, para que nós também tivéssemos a vitória sobre a morte nele, né? E somente nele, para que nós não nos desesperássemos, como muitas pessoas que não têm esperança alguma, se desesperam. Puxa vida, eu vou morrer e agora? E agora, o que vai ser de mim? E muitos ficam apegados a esse mundo porque não têm esperança. Claro que nós queremos viver, porque afinal de contas a vida é um dom de Deus. Eu quero poder viver muitos anos com saúde, se Deus me permitir, mas nós temos a esperança da vida eterna, né? Porque a morte, ela foi vencida, né? E a morte não é o nosso fim, na verdade é só uma virada de chave de um novo estágio, é um recomeço. Eu sei que o ritmo talvez não seja assim tão interessante para muitos de vocês, porque é mais no estilo rock, eu gosto pelo menos, uma música da banda Resgate chamada Nossa Valsa. Anota aí, procura. Se você não gostar da música, não escuta, só pega a letra lá na internet e leia Nossa Valsa. Nossa Valsa. Fica de tema de casa para vocês escutarem essa música ou ler a letra, né? A morte é só, na verdade, não é o nosso recomeço. E aí a gente vai para a última parte do texto, que agora do 38 ao 42 diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados, por meio dele. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Esses dias nós falávamos sobre isso no estudo bíblico aqui, né? Que a lei, na verdade, ela só tinha o papel de nos mostrar que sozinhos não conseguiríamos ser salvos. Mesmo cumprindo, tentando, a gente não ia conseguir. E como Tiago, na sua epístola, diz: aquele que tropeça em um item se torna culpado de todos os outros, né? Que maldição! E Paulo usa essa palavra, né? Não sou eu que estou dizendo isso, né? O ministério da morte, ele chama a lei de ministério da morte, quando escreve aos Coríntios. Mas aí ele fala, mas o ministério do Espírito, porque onde há o Espírito do Senhor, a liberdade ali é o ministério da vida. Olha que interessante isso. Então, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. E aí a gente finaliza falando a respeito da centralidade de Cristo na redenção, na salvação, na justificação. Ele é o principal, ele é o ator principal, ele é o único, é por meio dele. Olha o que Paulo está dizendo: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante, ele é mediador, é através, não tem outro.
As pessoas querem salvação, mas eles estão procurando aqui, ali, acolá. Eles querem ser salvos, mas eles estão indo procurar no lugar errado. Eles têm os seus anseios, eles têm os seus medos, eles têm os seus dramas, as suas mazelas na sua alma. Eles não alcançam, eles não têm quietação, eles são inquietos, ansiosos, perdidos, e correm para cá, correm para lá, batem nas portas, mas eles batem nas portas erradas, estão batendo nas portas erradas, estão buscando paz, eles estão buscando tranquilidade, eles estão buscando esperança, onde não tem. E aí Paulo está dizendo que é por meio, mediante Jesus Cristo, que é proclamado o quê? O perdão, de você saber que você não é uma pessoa tão boa como você imagina. Às vezes a gente se acha bom demais, né? Tem uma frase, eu não lembro exatamente qual foi o autor, e a Bruna me confronta bastante com essa frase. Se estão falando mal de você, fica tranquilo, você é pior do que isso. É duro mas é verdade. Quando alguém diz assim, o Igor é muito orgulhoso, eu tenho que ficar quieto, porque a pessoa que me chamou de orgulhoso, ela não sabe nem da metade, eu sou orgulhoso e um pouco mais, né? Então, estão falando mal de você, não esquenta a cabeça, você é pior que isso. É fácil aceitar isso, irmãos? Irmãos, eu sei que o nosso tempo aqui, né, vai indo, mas eu preciso compartilhar algo com vocês. 8h15, até 8h30 a gente termina o culto. Eu estava de férias na minha cidade, na minha terra natal. Né? Onde é que é, Michael? Ué? Não me perguntes onde fica o Alegrete. Né? Não, o carazinho é a Bruna. Eu estou de férias em Alegrete. E aí estou de férias, eu quero visitar uma igreja. Eu só não lembro se foram, essas duas igrejas eu fui na mesma viagem ou se foram em viagens diferentes. Mas a experiência que eu tenho em Alegrete, ela é traumática, ela é dramática, é triste, porque eu fui numa igreja que o pastor era Natal, aí era final de ano, fui lá passar um tempo com os meus pais, na época meu pai ainda era vivo, e aí a mensagem do pastor no Natal na igreja, desmentindo Satanás, e aí ele começou a mostrar que essa ideia de que Jesus era pobre, é errada, né? Não, que ele veio pobre, que ele só tinha uma manjedoura, né? Família humilde. Gente, Jesus, na verdade José era dono da maior indústria moveleira da Judeia e Galileia, ele exportava móveis, então Jesus é de uma família rica. Então você não pode acreditar nessa ideia de que Jesus era pobre, Jesus era rico. Jesus ele andou numa jumenta que nunca tinha sido usada. Isso nos nossos dias seria uma Ferrari 0 km. Então você tem que parar com essa síndrome de pobreza, você nasceu para ser rico. E essa foi a pregação, né? E na outra igreja que eu fui visitar, o pastor dizia assim, que você precisa ter fé. Irmãos, era um bairro carente, irmãos. Um bairro pobre, uma vila. Nem calçamento tinha. Sabe aquele chão batido quando chove, você tem que sair com a sacolinha no pé? Era assim, né? E aí o pastor chega lá, ele não mora no bairro, ele só vem para pregar no bairro, né? Era uma congregaçãozinha, um espaço pequeno assim, umas 20 pessoas, e ele fala, hoje eu vou falar sobre fé, né? Sabe o que é fé? Aí ele faz assim com o braço, ele está com o relógio assim. Eu passei lá no centro, no calçadão, a única coisa que tem no centro de Alegrete para visitar é o calçadão, né? Então, tá. Eu estava lá no calçadão, e eu vi esse relógio lá na relojoaria, eu olhei ele na vitrine, e eu não tinha dinheiro para comprar esse relógio, mas eu falei, esse relógio vai ser meu, fé. Está aqui, estou com o relógio, e eu olhando assim, algumas pessoas assim, né,
criança ali com chinelinho rasgado, pessoas simples. Essa era a mensagem que ele estava se propondo a pregar. E aí a gente tem que se perguntar se o evangelho, não estou falando de usar um versículo da Bíblia assim isolado, né? Tudo posso naquele que me fortalece, como eu já expliquei para vocês. Será que o evangelho está sendo pregado? Quantas pessoas ali naquela reunião ou lá na outra igreja no Natal estão sem esperança no mundo, sem salvação, sem paz no seu coração, estão perdidas, estão desesperadas, e elas ouvem que Jesus era rico, que José tinha uma fábrica de móveis, e que fé é você dizer para o relógio da vitrine, esse relógio vai ser meu. Aí as pessoas voltam para casa, mas a mensagem do evangelho fala de perdão, fala de justificação, fala de você encontrar em Cristo e somente nele a esperança. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Justificado é ser visto por Deus como justo. Eu não sou justo, irmãos, não sou justo. Mas quando Cristo, ou melhor, quando Deus olha para mim através do sacrifício de Cristo, então eu sou justificado, Ele me justifica. E é por isso que eu preciso me apegar a Ele.